Fala galera, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Raíza Morel, concursada na área da segurança pública, atualmente no cargo de Polícia Penal aqui do meu estado, que é Rio Grande do Sul. E hoje eu quero falar com vocês sobre as perguntas que eu mais recebo nas redes sociais. E para quem não me segue lá, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para vocês mandarem mensagens, dúvidas e a gente também poder se conhecer um pouquinho melhor lá nas redes sociais também. Então vamos começar. Eu escolhi 5 perguntas das que vocês mais me fazem. A primeira: tem idade mínima e máxima para entrar no concurso público? Gente, a idade mínima, então respondendo sim, temos idade mínima e temos idade máxima. Concurso público só pode tomar posse, né, do concurso público aos 18 anos, ao completar 18 anos, mas lembrando que tu pode fazer ele antes, tá? Tu pode fazer se tu tem 17 anos, é raríssimo acontecer, mas tem gente muito nova aí estudando para concurso público, então sim, tu pode fazer menor de idade, mas na data da posse tu tem que estar com 18 anos, tá? E a idade máxima, gente, a idade máxima é 70 anos de idade, que daí tu tem que te aposentar de forma compulsória, né? Então, a gente tem uma vida inteira aí para estudar, nunca é tarde para estudar para concurso público. O concurso público muda a vida das pessoas, como mudou a vida da minha família, independentemente do salário, é muito mais que isso, né? Tu tem a tranquilidade, tu tem a estabilidade, tu faz ali o teu trabalho e volta para casa tranquila, então vale muito a pena. Então a idade mínima é sim 18 anos na data da posse e não temos idade máxima, né, gente? Convenhamos. A próxima pergunta é: preciso ter ensino superior ou cursar faculdade para concurso policial? Gente, depende do cargo, tá? Na maioria dos cargos para carreiras policiais, precisa sim ter ensino superior, tá? Mas não precisa necessariamente ser uma faculdade, né? Não precisa cursar aí 5 anos de faculdade, 4 anos de faculdade. Tu pode fazer um curso técnico, tá? Reconhecido pelo MEC. Então tu tá estudando para concurso e se tu ainda não tem superior, a minha dica é: faça um curso técnico de 2 anos, porque nesse período que tu tá cursando, tu pode estudar para concurso público, tu pode aprovar, e mesmo não tendo sido terminado ainda o curso técnico, tu pode pedir final de fila do concurso, ou também, geralmente, as etapas do concurso, até tu fazer as outras fases, até tu ser nomeado e ser chamado, leva em torno de 1 ano, dependendo do concurso, essa é a média, não é regra, tá? Então leva em torno de 1 ano para ser chamado. Então, nesse período também tu pode terminar esse curso técnico, tá? Mas lembrando que tem que ser reconhecido pelo MEC e não necessariamente precisa ser uma universidade, tá? Uma faculdade de 4, 5 anos. Mas também temos cargos administrativos de carreiras policiais que não precisa de ensino superior, que pode ser ensino médio, tá? Como, por exemplo, o cargo administrativo. Tanto na Polícia Penal tem, na Polícia Federal tem, na Polícia Rodoviária Federal tem. Então, são cargos menores, com remuneração menor, mas que é ensino médio. Então, muita gente, até meus colegas de profissão, começaram como APA, que a gente fala, né? Agente penitenciário administrativo, entraram com esse cargo que só exigia ensino médio e depois fizeram concurso de novo e aí para curso superior, para o cargo maior, né? Então tem para os dois lados. Se você ainda não tem um curso superior e já tem edital, faça então para cargo administrativo. Mas se tu quer almejar um cargo com nível superior, que é a grande maioria dos concursos policiais exigem hoje o ensino superior, eu indico, se tu não começou a faculdade ainda, fazer um curso técnico reconhecido pelo MEC, tá? A próxima pergunta: qual a remuneração de um policial? Gente, logicamente que depende de cada estado, tá?
Cada estado tem uma remuneração. No Rio Grande do Sul, a gente é melhor remunerado, mas depende do cargo de policial, né? Tem polícia civil, tem polícia penal, temos polícia rodoviária federal e temos polícia federal, né? Então, rodoviária federal e federal. Essas são as polícias que a gente tem no Brasil hoje, né? Mas as estaduais, que são as polícias civis e as polícias penais, depende do estado que tu tá. Por exemplo, aqui no meu estado, polícia penal ganha em torno de 6 mil reais bruto, tá? No Distrito Federal, é uma das maiores remunerações, teve reajuste e vai para 9 mil. Então depende muito do estado que tu tá. Mas a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, aí sim o salário é unificado porque são concursos federais. Então, o que acontece? A Polícia Federal tá em torno de 13 mil e pouco a remuneração. Quem vai para a fronteira tem adicional de fronteira também e tem pontuação. E claro que isso a gente está falando de remuneração bruta, né? Vocês têm que ver que temos os descontos, né? E imposto, enfim, que acaba baixando um pouco essa remuneração. Mas a remuneração bruta é isso. E a Polícia Rodoviária Federal fica em torno de 11 mil e pouco, que também está com a expectativa, né, de aumento no próximo ano e nos próximos anos, né? Então, o final de carreira das polícias, de concursos federais, né, policiais federais, é muito boa, né? Tá em torno de 20 e poucos mil, 24 mil, 25 mil. E as polícias civis dos estados é um pouco menor. Aqui no estado do Rio Grande do Sul fica entre 6 mil, 7 mil bruto, tá? Então, a progressão de carreira deve chegar em torno de 14, 15 mil reais, bruto também. Distrito Federal, por exemplo, ganha um pouco mais, a Polícia Civil começa com quase 10 mil reais bruto, então vai variando de concurso em concurso público, de estado para estado, e também desses cargos, né, entre estaduais e federais. Então, mas fica uma média aí de 5 a 7 mil, dependendo do cargo e do estado. A quarta pergunta é: o que é nota de corte e nota mínima? Vocês sabem a diferença? Confesso que quando eu comecei a estudar, eu não fazia a menor ideia qual era a diferença de nota de corte e a nota mínima. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então vamos lá, vou explicar para vocês. A nota de corte é a nota que o último colocado do concurso tirou. Por exemplo, são 100 vagas. A pessoa que ficou nessa posição 100, ela tirou a nota 60. Então, a nota 60 é a nota de corte. É o último da posição das vagas, digamos assim, né? E a nota mínima, que é diferente, é que a maioria dos concursos hoje, e também principalmente de carreiras policiais, tu precisa fazer um mínimo de cada disciplina, ou o mínimo de pontuação total. Então depende do teu edital, tá? No meu edital, não a gente precisava acertar metade da pontuação. Então valia 100 pontos e tu tinha que fazer 50 ou 60, agora não me lembro bem. Mas exemplificando, né? Então mais ou menos é isso. Vai dizer no edital a nota mínima que tu tem que tirar. Então pode ser da pontuação geral, por exemplo, esse concurso diz que tu precisa tirar 50% da prova. Tá, então não tem especificações de cada matéria. Mas tem concursos que exigem pontuação mínima de cada matéria. Por exemplo, de 10 questões de português, tu tem que acertar 7. De 5 questões de raciocínio lógico, tu tem que acertar 3. Então, isso é nota mínima. Então, é diferente da nota de corte, tá? A nota de corte vai ser a pontuação do último colocado dentre as vagas. Essa é a nota de corte. No meu concurso, a nota de corte do concurso anterior que eu fiz era para ser 60 pontos. Então, geralmente 60 pontos era o mínimo, então as pessoas faziam 60 e já entrava para a próxima fase. No último concurso, a nota de corte foi maior. Então, quem fez o mínimo não passou para a próxima fase. Então, a nota de corte foi um pouco mais alta do que a nota mínima do concurso. Então, a gente tem que ficar bem atento, porque acredito que 90% dos concursos hoje exigem uma nota mínima, se não 100% dos concursos exigem essa nota mínima para te passar, né?
Então, mas o que a gente tem que se preocupar é com a nota de corte e não com a nota, somente com a nota mínima, né? Claro que a nota mínima a gente também tem que se atentar, porque senão tu não vai para próxima fase, né? Não adianta, se no teu concurso diz que tu tem que acertar 7 de português, tu acertar 6, por mais que tu tenha acertado 90% do restante da prova, tu não vai conseguir para a próxima fase porque tu não atingiu o mínimo. Então, não basta só o mínimo, o que nos interessa, então, é a nota de corte. Então, por exemplo, a Polícia Federal no último concurso, a nota de corte foi quase 10 pontos maior do que a prova anterior, de 2018, né? Então, a gente tem que se atentar a isso e cada vez mais a nota de corte dos concursos estão maiores, né? Então, a gente tem que se preparar fazendo uma pontuação bem boa, principalmente para quem quer ficar numa primeira turma. O meu concurso, por exemplo, quem foi chamado na primeira turma, que chamaram 300 pessoas, dos quase 3.000 aprovados, acertou mais de 80% da prova. Então, essa é a média hoje dos concursos. Para tu estar dentro de uma primeira possível turma, claro que depende do concurso, depende de quantas vagas, enfim, depende se tu tá concorrendo com cota racial, com cota, enfim, né, dentro de cotas, então depende muito desse número, né? Mas se tu quer estar bem classificado e com possível chance de uma primeira turma, tu tem que acertar aí em média acima de 75%, 80% da prova. Tá, e a última pergunta que eu separei para vocês, que essa é uma das coisas que eu mais errei quando eu comecei a estudar para concurso e confesso que tive dificuldade em largar esse vício, digamos assim, que é a seguidora me perguntou assim: você estuda fazendo resumos? E, gente, antes de responder, a gente é acostumado lá na escola, na faculdade, que a gente tem que estudar escrevendo. Eu, pelo menos, aprendi assim, e eu acho que a grande maioria também. Então, tudo que eu não era muito de copiar na aula, né? Eu era mais daquela pessoa que tirava xerox. Mas, quando eu ia estudar véspera de prova, porque eu era aquela aluna que estudava véspera de prova, nunca fui muito dedicada, sempre tirei notas boas, mas sempre estudei de véspera. Estudei bastante, mas sempre estudei de véspera, né? Então, mas quando eu ia estudar, eu tinha que fazer os resumos, porque eu achei que eu achava que eu só ia aprender escrevendo. E na verdade isso é uma crença limitante que a gente tem. Então, a gente acaba que aprende isso na escola, aprende isso na faculdade depois, e acha que só consegue estudar escrevendo, tá? E na verdade, não. Na verdade, o que eu aconselho é não fazer resumos. E sei que isso parece meio doido para quem tá começando agora, porque quando eu comecei a estudar para concurso, eu comecei exatamente fazendo resumos. Eu assistia videoaula, pausava, copiava. Então, assim, um estudo totalmente passivo. Eu nunca conseguia terminar a matéria do edital, sempre saía o concurso antes. Então, obviamente, eu não tinha êxito nenhum nos concursos que eu fazia. Então, eu comecei lá em 2020 com técnica e tudo mais, que eu já contei pra vocês, e comecei a abonar completamente os resumos. Ah, Raíssa, mas eu preciso anotar algumas coisas. Gente, não é abolir totalmente os resumos, tá? Eu entendo que algumas matérias a gente precisa anotar algumas coisas, mas é exatamente isso, apontar coisas muito pontuais e específicas, aquelas coisas que a gente precisa decorar mais, que a gente precisa de fórmulas, por exemplo, né, que a gente precisa saber ali na véspera do concurso, dar uma olhada, isso sim, mas agora tu resumir todas as aulas, todas as matérias do teu edital, não tem como, tá? Eu sei que parece estranho no começo, mas a gente acostuma. Então, eu deixo para anotar coisas muito específicas ou coisas, mnemônicos, frases, algo que me lembre determinado assunto, né? E das matérias que eu tenho maior dificuldade, ou matérias que precisam de fórmula, como raciocínio lógico, matemática, enfim. Então, essas matérias, sim, a gente precisa anotar algumas coisas, né? Mas, tirando isso, só anote coisas muito importantes, porque tu vai perder mais tempo. Tu não, o meu método, né, das minhas mentorias e do meu curso é justamente
tu não ter que ir para os resumos, buscar no teu caderno para revisar, né? Então eu utilizo outros métodos para fazer esse tipo de revisões. Então, esses resumos não vão fazer diferença, digamos assim, né? A não ser que tu comece a estudar muito antes do teu edital, tu já bateu a matéria do edital e aí tu quer anotar algumas coisas, tu tá só no momento de revisões e aí tu quer fazer um caderno para anotar algumas coisas, aí tudo bem. Mas essa não é a regra, porque geralmente a gente começa a estudar próximo do edital. A gente não começa a estudar muito tempo antes, né? Então, se tu tá próximo do teu edital, na verdade a gente nunca sabe exatamente quando vai sair, né? Mas, por exemplo, já há murmurinhos que vamos ter concurso da Polícia Federal. Então, eu acredito que até o final deste ano teremos prova, ou pelo menos o edital da Polícia Federal. Então, as pessoas já estão começando a se mexer para começar a estudar. Então, a gente não vai ter tanto tempo assim. A gente leva, em média, de 4 a 6 meses para terminar uma matéria do edital. Então, a gente precisa ter em mente que anotar, resumir todas as aulas de todas as matérias fica muito inviável. Então, basicamente é isso. Respondendo, então, a pergunta da seguidora, não, eu não faço resumos, tá? Eu anoto coisas muito específicas. Então, gente, respondi essas 5 perguntas. Se você ainda tem mais dúvidas, pode deixar aqui nos comentários, pode me mandar lá nas redes sociais. E eu vou deixar as redes sociais aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de curtir e seguir o canal, para que eu consiga levar mais conteúdo para vocês. Então tá, até a próxima!